O tema de hoje é presciência. Atos 2:23 diz: Este homem vos foi entregue conforme o propósito determinado e a presciência de Deus, e vós, com a cooperação de homens perversos, o matastes, pregando numa cruz. Você acha que Deus sabia de antemão que Jesus ia morrer uma morte de cruz? Sim, ele conhecia a história porque ele organizou a história, né? Então lá no início estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e houve uma combinação. Olha, você vai morrer na cruz, você vai atuar no coração do homem e eu estou organizando a história. Aqui Pedro ensina que a morte de Cristo não foi um acidente, mas algo decretado por Deus em seu conhecimento prévio e plano soberano. Romanos 8:29, porquanto os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse versículo mostra que a presciência de Deus não é apenas um saber antecipado, mas um conhecimento íntimo e relacional que leva à predestinação. 1 Pedro 1:2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão de seu sangue, graça e paz vos sejam multiplicados. Sempre que você vê para, é com o objetivo de. Ele foi eleito com o objetivo de ser obediente. Entende? A obediência não vem antes, ela vem depois da eleição. Ele foi eleito para ser obediente. Causa, eleição. Efeito, obediência. Consegue entender isso? A eleição dos crentes se dá conforme a presciência divina, que na visão reformada é um conhecimento ativo, decretivo e eficaz, não uma mera previsão de fatos futuros. Porque se foi fatos futuros, então eu olho como o homem vai desenvolver a eleição. Ah, desenvolveu bem, então vou salvar o cara. Mérito. Ele recebeu um pagamento. Não é bíblico. Então vamos lá, 1 Pedro 1:2, eleito segundo a presciência de Deus Pai, para a obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz vos sejam multiplicados. A eleição dos crentes se dá conforme a presciência divina, que na visão reformada é um conhecimento ativo, decretivo e eficaz, não uma mera previsão de fatos futuros. Presciência na teologia reformada, na tradição reformada, presciência não significa que Deus simplesmente prevê as escolhas humanas e reage a elas. Em vez disso, Deus conhece todas as coisas porque Ele as decretou desde a eternidade. Ele escreveu a história. Seu conhecimento é ativo e eficaz, não meramente observador. A presciência está ligada à predestinação, Efésios 1:4-5, onde Deus escolhe em amor aqueles que serão salvos. Eu sei que esse conhecimento ele é um pouco difícil de degustar. Por quê? Porque a gente pensa que há uma certa injustiça de Deus na seleção daqueles que vão ser salvos, certo? Só que para você provar que não é injusto o que Deus faz, é só você provar que você merece. Só que ninguém merece, basta você cair em um versículo da Bíblia que você paga por todos. Você paga por todos. O pecado ele gera morte. Então, quando alguém vai para o inferno, ele foi porque descumpriu leis justas. Não tem como falar que é injusto um cara que descumpre leis justas e vai para o inferno. Agora você está questionando quem ele distribui misericórdia. Ele distribui misericórdia para quem quer, livre-arbítrio dele. Distribuirei para quem eu quero. Entendeu? A misericórdia é para quem Deus quer. Agora, se você acha que você merece, prove que merece. Deus conhece todas as coisas porque Ele as decretou desde a eternidade. Seu conhecimento é ativo e eficaz, não meramente observador. A presciência está ligada a predestinação, Efésios 1:4-5, onde Deus escolhe em amor aqueles que serão salvos. Vamos lá ver o que Calvino fala. A presciência de Deus não significa que ele simplesmente prevê os eventos futuros, mas que ele os ordena segundo sua vontade. Nada acontece sem seu decreto soberano. Outra aqui, Edward. A presciência de Deus não é uma mera antecipação de eventos, mas sua determinação infalível do que acontecerá. Deus não apenas sabe todas as coisas, Ele ordena todas as coisas. É óbvio que Deus, Ele olha aqui a responsabilidade do homem, e o homem quando cai, ele caiu porque quis. Mas Deus foi soberano sobre aquilo. E o homem merece a punição sobre aquilo. A culpa do homem ter caído é do homem. Ele caiu lá no Éden. Não foi Deus que fez ele cair, não. Ele caiu porque quis. Mas Deus pega o erro do homem e usa para benefício do seu plano. Sabe? Os erros do homem estão incluídos no plano de Deus, mas não é Deus que faz o homem errar. O homem erra porque quer. É isso que você não entende, irmão. A responsabilidade do homem é ativa.
sabe? O evangelho, ele é ativo. Quando você é salvo, você agora vai ouvir a voz que vem de dentro para fora do Espírito Santo e vai reagir a ela, sabe? É isso que acontece. Ou você obedece na íntegra, ou você resiste ao Espírito Santo. Você consegue resistir depois dele se instalar em você. Agora, resistir à entrada inicial, quando Deus quer entrar em alguém, você fala que consegue resistir? Não, não dá não. Dá não. Explica Paulo e explica o que aconteceu lá com Jonas. Resistiram? Não. Paulo, tinha alguém pregando para Paulo? Ele estava já quase sendo crente, blá blá blá. Não. Ele foi tomado pelo Espírito Santo. Deus mudou a vontade de Paulo. A presciência de Deus está ligada ao seu decreto eterno e não apenas sabe de antemão, mas sua presciência se baseia no fato de que ele decretou tudo o que acontece. Herman Bavinck, a presciência divina não significa que Deus olha para o futuro e descobre o que acontecerá. Em vez disso, tudo o que ele sabe porque decretou. Luiz Berkoff, a presciência de Deus é um conhecimento determinativo e não um mero reconhecimento de eventos futuros. Ele conhece todas as coisas porque ordenou todas as coisas. Arthur W. Pink, a presciência bíblica nunca significa que Deus simplesmente sabe o que acontecerá. Ele sabe porque decretou e governa sobre tudo o que acontece. R.C. Sproul, Deus não apenas sabe o futuro, mas o determina. Se algo acontece, é porque Deus assim ordenou. A presciência dele não pode ser separada de sua soberania. John Piper, a presciência de Deus não é apenas prever escolhas humanas, mas seu compromisso soberano de garantir que seus propósitos sejam cumpridos. Irmão, entenda, essa dificuldade ela tem séculos. Deus é soberano e o homem é responsável. Você não pode nunca achar que existe um livre-arbítrio soberano do homem. Não dá. O que é o livre-arbítrio, irmão? Livre-arbítrio é a capacidade de pensar sem ser influenciado por nada, nem bem, nem mal. Alguém nasce assim? Não, nascemos debaixo da maldição de Adão. Nascemos com o nosso mente espiritual bloqueada. Nós não conseguimos pensar em coisas boas sem influência do mal, porque nascemos inclinados para o mal. Não existe livre-arbítrio. Existe um livre-arbítrio? Não existe. Ele é condicionado pelo pecado original. Isso é bem simples. Ah, mas depois que Deus abre o teu coração, a inclinação, ela diminui? Ela diminui. Você agora tem uma inclinação para o espírito, mas que se você não alimenta o teu espírito, você fica também inclinado para a carne. É bem simples. O ímpio só consegue ter inclinação para a carne. O ímpio só consegue ter inclinação para a carne. O crente, dependendo dele estar alimentando a fé dele, ele vai ter inclinação para a carne ou para o espírito. A presciência de Deus significa que ele conheceu e escolheu o seu povo antes da fundação do mundo e garantiu que seu plano se cumprisse. Na teologia reformada, a presciência de Deus está inseparavelmente ligada à predestinação e soberania divina, diferente da visão arminiana que diz que Deus apenas prevê o fato futuro. Os reformadores ensinam que Deus conhece